Março de 64. O clima é de muita agitação no país. Duas grandes manifestações populares refletem nas ruas a polarização ideológica. No dia 13, no Rio de Janeiro, 150 mil pessoas comparecem ao comício da Central do Brasil. O presidente João Goulart anuncia o início das reformas de base. Dias depois, 500 mil pessoas saem às ruas em São Paulo. É a Marcha da Família com Deus e pela Liberdade, organizada por empresários, setores da igreja e políticos contrários ao governo. No meio militar, episódios de quebra da hierarquia acirram os ânimos do alto comando. No dia 31 de março, tem início o movimento que põe fim ao regime democrático instalado no país desde o final do Estado Novo de Getúlio Vargas. Os generais ficariam 21 anos no poder. É o último dos movimentos salvacionistas dos militares que foram, durante toda a República, eles participaram do processo político nacional como interferindo numa maneira de que eles eram uma maneira de salvar o processo político. Os militares no Brasil sempre tiveram uma história de participação no Estado e de uma visão de que eles são os que sabem, agora mudou, mas eles sabiam o que era bom e o que era mal para o país. Os militares agiram na história do Brasil desde a proclamação da República. A proclamação da República não teve a presença do povo. O povo gostava do imperador. E aí vem as revoluções de 22, de 24, de 30. Passaram a crescer mesmo. Foi em 37 quando Getúlio deu o golpe de Estado com os militares. O doutor Getúlio Vargas, ele sempre dizia, é uma concessão dos militares, poder. Getúlio governou com os militares até 45. Bom, em 45, os militares, como Dutra, derrubaram Getúlio. E aí elegeram até os candidatos a presidente da República, eram dois militares, o Dutra e o brigadeiro Eduardo Gomes. Quer dizer, e ganhou o militar. Aí a influência dele foi permanente, principalmente porque o DN vivia batendo na porta dos quartéis. O país já tinha a pregação reacionária da UDN, moralista da UDN, contaminando muitas forças armadas. Esse golpe de 64, ele é a consumação de um processo golpista que vem de longe. Já em 54, a tentativa de golpes só não deu resultado porque o Getúlio se suicidou e pôs o povo contra os golpistas. O movimento de 64 foi arquitetado e comandado também à distância pelo Departamento de Estado americano, preocupado em que o governo do Brasil tomasse e enveredasse por um caminho semelhante ao de Cuba. Estavam acompanhando como se fosse um distrito, né, do comando deles. Foi um golpe mais anunciado que existe. Um golpe mais anunciado que existe. A renúncia do Jânio colocava no poder uma figura de um adversário. Adversário daquele grupo que tinha ido para o poder, que era João Goulart. Esta renúncia do Jânio desmoraliza o poder civil. Arrebentou com o mito criado pelo Juscelino Kubitschek de respeito à Constituição e consolidação democrática. No final dos anos 50, o Brasil vive um clima de otimismo. A industrialização, a construção da nova capital e a interiorização do desenvolvimento marcam os anos JK. Depois do presidente Vargas, eu creio que a figura do Juscelino ela teve uma expressão, né, muito grande. Ele tinha uma capacidade de execução, era um executor. Ele não era ele tinha determinação. O Brasil é a prova disso. A minha geração, que hoje tem 60 anos, entre 60 e 65, eu acho que ela nasce para o mundo, nasce para se reconhecer ela mesma com Juscelino Kubitschek. O Brasil é um país agrícola, pastoril. Tem uma mudança fantástica. Aquilo gerou entusiasmo na minha, então, muito jovem geração, no sentido de que estávamos vivendo um momento que a gente não conhecia. Você vê que ele foi um homem de democracia, quer dizer, ele foi uma transição democrática dele para o Jânio. E isso era muito, digamos, marcado na época, chamava-se muita atenção para isso, a liberdade, as liberdades civis. João Goulart ocupa pela primeira vez a vice-presidência no governo de JK. Ele
foi escolhido como companheiro de chapa do Juscelino em função do que ocorreu no nosso país com a morte e o suicídio do presidente Vargas. Ele era um homem da confiança, né, do Dr. Getúlio. O Juscelino quis, né, se aproximar de toda aquela área política. O Brasil estava vivendo uma experiência nessa fase do século XX, que vai dos anos 30 até os anos 60, uma experiência muito significativa de impulso econômico. O país se afirmava. Juscelino tinha sido uma grande esperança, que realizou em parte, porque ele prometeu Brasília, fez Brasília. À custa de quê? O Juscelino deixou uma herança, mas não foi tanto a herança da dívida. Eu acho que a principal herança que ele teve foi de desnacionalizar o principal sistema de estrutura produtiva do país, que entrou na época dele, que era a indústria automobilística. Quer dizer, mudou-se o padrão, não só do tipo de investimento, que passou a ser privado, quanto o tipo de consumo, se passou a produzir um produto de luxo. Eu tive muitas dúvidas a respeito das decisões que o governo Juscelino passou a tomar. O Brasil chegou a um patamar de industrialização do processo substitutivo e, para poder dar outro salto, ele tinha que ter uma poupança enorme. Bom, ele podia conseguir essa poupança via Estado. E a economia brasileira seria uma economia mais estatizada, mais nacionalista, mais para esse lado. Ou ele podia ser via capital estrangeiro. Toda a disputa de 63 e 64 é em torno disso. O Brasil podia ter arrancado vigorosamente com a ideia de estabelecer a sua própria indústria automobilística, como fizeram os coreanos. O que ele fez foi a ligação da economia brasileira com a economia internacional. Ainda de uma maneira diferente da de hoje, quer dizer, em que havia investimento externo aqui, se olhava mais para o mercado interno que para as exportações de produtos manufaturados. Mas era isso, e o Juscelino permitiu essa passagem. Mas a inflação veio forte. O Juscelino termina, ele rompe com o FMI, você lembra que ele rompeu com o FMI? E financiou o resto das metas, o plano de metas, com a inflação. E quis fazer Brasília, e a Brasília custou a inflação. Então, quem chegou, pegou já uma inflação crescente, que não era nada do que ficou depois, mas já era uma inflação forte. Apontavam-se na época fatos de corrupção que não se comprovaram depois, principalmente a construção de Brasília, onde se falava que ele trazia material de construção vindo de avião, e deve ter havido, eu imagino, exagero de gastos na construção de Brasília, isso sim, mas o Jânio aproveitou muito a campanha, inclusive com a vassoura, que varreia os escândalos, os roubos de Juscelino Kubitschek. Isso lhe determinou a vitória. Jânio Quadros é eleito em outubro de 1960, derrotando o Marechal Lott, candidato de JK. Mas, para vice-presidente, novamente o escolhido é João Goulart, o candidato da chapa de Lott. O presidente e o vice não precisavam ser da mesma chapa. A gente votava para presidente da República e votava para vice-presidente. Então, ganhou Jânio Quadros para presidente da República e ganhou Jango, que era o vice do Lott, para vice-presidente. Quando assume a presidência, Jânio Quadros herda um país em crise financeira. A política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek traz o otimismo, mas também deixa como saldo a inflação em alta e o déficit no orçamento e na balança de pagamentos. Para resolver a crise, a receita de Jânio é ortodoxa: renegociar a dívida, desvalorizar a moeda e cortar subsídios. O Jânio apareceu como a salvação da pátria. Foi eleito. E nós todos felizes porque nós achávamos que ele ia fazer no Brasil o que fez em São Paulo. Então ele ficou numa situação extremamente difícil, porque a política econômica dele não seguia nada do que ele tinha se apresentado pelo país, aos eleitores como capaz de fazer. Os 7 meses de governo foram realmente tremendamente positivos.
Ele governava, decidia, tomava posições. Parecia que seria uma figura extraordinária. O Jânio Quadros era um político muito inteligente, muito bem preparado, mas que talvez tivesse intenções aventureiras, né? Ao mesmo tempo em que Jânio tinha uma postura aparentemente de esquerda, recebia Fidel Castro, premiava Che Guevara, etc., na nossa geração já era muito estranho atitudes de caráter moral por parte do Jânio Quadros, né? De proibir o biquíni, por exemplo. No Congresso, a oposição, que era a maioria, não apoia o presidente. A renúncia de Jânio, 7 meses após a posse, lança o país em uma grave crise política. É uma história que tem esse lado obscuro. Nunca o Jânio confessou que queria dar um golpe. Que golpe era este? Certamente que ele queria negociar com o Congresso, com as forças militares e com o Congresso, poderes especiais. Que poderes eram esses, ele nunca disse, que talvez ele mesmo não soubesse exatamente. Foi um choque grande. Sabe, de repente você ficou órfão. Ele renunciou à presidência, mas deixou o avião preparado, porque ele esperava que o Congresso não aceitasse a sua renúncia e pedisse que a volta dele. Ele ficou na base aérea de Cumbica perguntando se as tropas já estavam na rua. Quando o Jânio pede demissão, o teatro foi atingido de uma maneira violenta. Mais violenta não era possível. Para você ter uma ideia, nós fazíamos o Beijo no Asfalto do Nelson Rodrigues, que era um sucesso inacreditável no ginásio, que lotava diariamente, 700 lugares. No dia seguinte da renúncia do Jânio, nós caímos para 100 lugares. A renúncia do Jânio é um elo numa cadeia que levou da fundação da Escola Superior de Guerra ao golpe de 64. Na volta dos militares brasileiros da Segunda Guerra Mundial, eles vieram imbuídos do projeto norte-americano de democracia no marco da Guerra Fria. Fundaram a Escola Superior de Guerra, assumiram a doutrina de segurança nacional e começaram a ter um projeto alternativo àquilo que era a democracia política no Brasil da época. Passou pela tentativa de derrubar o Getúlio, de impedir a posse do Juscelino na eleição de 55, por tentativas de golpe menores durante o governo do Juscelino e, finalmente não, a tentativa de impedir que, com a renúncia do Jânio, o João Goulart tomasse posse. A crise da renúncia do Jânio foi um dos antecedentes importantes. O suicídio de Vargas foi outro também antecedente importante. O presidente que se choca com o Congresso cai. Ou ele tem força e fecha o Congresso e vira ditador, ou ele cai. Porque a democracia exige algum tipo de relacionamento institucional. E o Jânio tentou passar por cima do Congresso, porque achava que ele precisava de mais força para salvar a pátria. E queria controlar melhor o Congresso, porque ele dizia mesmo, esse Congresso é uma vergonha. A renúncia foi um ato também que ninguém sabia, poucos souberam, porque até o Jânio queria fazer aquilo como uma farsa. Ele realmente devia ter bebido, coisa que o valha, fez uma carta que era para servir de argumento na manga, para pressionar. Quando chegaram com a renúncia dele ao Congresso, que queriam reunir, Ranieri Basile queria reunir a Câmara, não sei o quê, para discutir, etc. E o nosso Alckmin resumiu o negócio. Diz, olha, renúncia é um ato unilateral e irreversível. Renunciou, está renunciado. Acontece que o João Goulart estava na China. Ele estava realizando uma viagem oficial em nome do governo brasileiro. Disse, de uma forma generalizada, que o presidente Jânio Quadros teria mandado o presidente João Goulart como vice-presidente da República para a China, um pouco para marcá-lo e para dar-se o episódio da renúncia dele, já com o vice-presidente da República muito incompatibilizado com os setores mais conservadores. Nosso partido foi quem tomou a iniciativa, num dos seus congressos, de lutar pelo estabelecimento ou restabelecimento das relações com a China. A ida do presidente João Goulart à China foi uma deliberação dele, como vice-presidente da República, ele foi convidado e foi. Depois de que ele havia assumido já
compromissos dessa viagem foi que o senhor Jânio Quadros achou de convidá-lo para uma conversa, porque as relações entre ambos já estavam bastante deterioradas. Então ele procurou incumbir ao seu João Goulart de falar também em nome do governo brasileiro. O que aconteceu é que eles deram posse ao presidente da Câmara, Mazzilli, assumiu a presidência da República, escolheu o ministério dele e os 3 ministros militares do Mazzilli determinaram que o Jango não ia assumir e decretaram um estado de força impedindo a posse do João Goulart, tanto que ele não pôde entrar no Brasil. Eleito com quase 50% dos votos, Jânio teve amplo apoio de setores conservadores. João Goulart, o vice-presidente, representa o lado oposto do espectro político. Era um homem dos sindicatos e era um homem que mudava o polo do poder. O Jango era uma cria do getulismo, não vamos dizer nem do Getúlio, quer dizer, e uma cria de segundo nível. Era um homem, na minha opinião, despreparado. O Jango queria seguir a política de um estadista chamado Getúlio Vargas, mas sem a competência devida. Foi uma figura que, de certa maneira, estava acuado à sua esquerda e esmagado à sua direita. Nosso homem no governo era o Jango, já era o Jango. A direita o achava fraco para enfrentar essa avalanche, segundo ela, a direita, do comunismo. No Rio, o governador Carlos Lacerda apreende jornais e persegue os que defendem Jango. Em Brasília, os ministros militares redigem um manifesto contra a sua posse. Uma reunião convocada pelo presidente Mazzilli, no seu gabinete, na qual estávamos todos, as lideranças de todos os partidos, e os 3 ministros militares. E nessa reunião ficou dito com todas as letras que era inaceitável a volta do presidente João Goulart. Então ficou claro que havia realmente um veto à posse do presidente João Goulart. Então começa o clima do que fazer. Já no Rio Grande do Sul, o governador Leonel Brizola, com apoio dos militares do 3º Exército, convoca o povo para sair às ruas e defender a legalidade da posse do vice-presidente. Através da Rádio Guaíba, ele iniciou um movimento de resistência e várias rádios do Rio Grande do Sul, depois do Brasil inteiro, entraram em cadeia e chamou a cadeia da legalidade. Um momento de grande emoção, aquilo fez ferver o coração do povo gaúcho. E no resto do país, os que tiveram a casualidade de ouvir também, nós dissemos, olha, esse golpe não vão dar por telefone, que é claramente o golpe. Não vão dar por telefone. Eles vão ter que dar esse golpe à bala. Agora, nós não vamos dar o primeiro tiro, mas o segundo será certo que é nosso. Nessa época eu era vereador do PTB em Caxias do Sul. E todos nós fizemos no Rio Grande do Sul um movimento preparando para uma luta armada, preparando para uma caminhada rumo ao Brasil. Quando eu digo que nós estivemos perto da Guerra Civil, porque era o general Machado, João Machado. Então, ele se formou junto com o Brizola. O Brizola era governador. Então, eles se prepararam para a luta. Fizeram uma revolução para garantir a posse de João Goulart. Isso conseguiu fazer, então, impedir que houvesse que o golpe fosse consumado. A solução para a crise sai do Congresso Nacional. Após negociarem com todas as forças políticas e militares, os parlamentares aprovam uma emenda constitucional que estabelece o parlamentarismo. Esse documento é um documento dramático, porque, senhor presidente, se o poder legislativo não der remédio à crise, a nação tem o direito de duvidar do nosso patriotismo ou da nossa capacidade. E assim, temos cooperado, por um lado, para dar à cultura política do nosso país um documento que não a desonre, e, por outro lado, de dar às Forças Armadas um modo digno, um modo elevado, um modo patriótico, de acceder àquilo que o Congresso já considerou o inelutável pensamento e determinação da Constituição, que é a posse do presidente João Goulart.
naquela altura que nós queríamos uma solução. Nós não queremos um vácuo, nós queríamos uma solução, e aquela era uma solução. Meu ponto de vista era de que nós iríamos subir por terra com o Terceiro Exército, assumindo a solidariedade de outras forças militares pelo caminho, especialmente de São Paulo, e a solidariedade civil, e assumir o governo por terra, e não aceitar o parlamentarismo. O presidente João Goulart me havia telefonado de Paris. Então diz o presidente de lá: Almir, eu estou disposto a fazer um governo de coalizão, em nome da ordem nacional, etc. Não chega a me opor à Constituição de um sistema parlamentarista. Não é o meu gosto. Mas se isto foi inevitável... E meu ponto de vista é que queria dissolver aquele Congresso, porque aquele Congresso cometeu crime, contra o ponto de vista do povo brasileiro, de rasgar e violar a Constituição. Eu era daqueles que aceitava a tese que se defendia e que o Congresso se aliou ao golpe e o parlamentarismo foi um golpe de Estado, que na verdade, o Jango assumia sem poder. Mais tarde, conversando com os senadores que participaram daquele movimento, nem Tancredo, Nelson Carneiro, eu vi que eles estavam realmente numa posição dramática ali. Eu acho que o Congresso atuou com muita sabedoria, porque houve concessão de lado a lado. Se não houvesse a emenda do parlamentarismo, provavelmente nós teríamos uma guerra civil de consequências realmente graves. O parlamento brasileiro, em 61, teria capitulado como capitulou em 64. Se não houvesse a resistência do Brizola e a ameaça de uma espécie de guerra civil, digamos, acho que não haveria aquela solução da parte do... Quando houve um certo empate político, aí os conciliadores, inclusive Tancredo Neves, entraram para buscar uma solução institucional. Quando o Congresso deu a ideia do parlamentarismo, foi a solução para impedir a guerra civil. Do ponto de vista estritamente constitucional, eu considero que foi um golpe de Estado branco, porque ele se deu à revenia do que a Constituição estabelecia para haver reformas profundas, como aquela que implicava a criação do sistema parlamentarista. O Almino contou para vocês um episódio dele com o Juscelino na votação do parlamentarismo, que ele estava na liderança do PTB, né? Quando chegou o senador Juscelino Kubitschek. Entrou e disse: Almino, para eu conversar, porque eu preciso conversar com você, nós precisamos ser amigos há 30 anos. E precisaríamos ter 3 horas de conversa, mas eu tenho 10 minutos. Então eu vou direto ao assunto. Você precisa votar o parlamentarismo. Você precisa votar porque senão cai tudo, senão os militares entram, senão tem golpe, senão tem isso, senão tem aquilo. Fui convincentíssimo e falou, e falou, e falou. Daí chamaram pelo alto-falante: senador Juscelino Kubitschek, tem chamado para votar, está chamando para votar. Ele saiu e disse: bom, eu vou ter que votar presencialismo, você entende, né? E saiu correndo. Somente no dia 7 de setembro de 61, 2 semanas após a renúncia de Jânio, João Goulart toma posse. Assumo a presidência da República, consciente dos graves deveres que me incumbem perante a nação. O clima era de uma grande emoção por conta de um golpe de Estado, porque foi um golpe de Estado que se deu no presidente João Goulart. Não há razão para ser pessimista diante de um povo que soube impor a sua vontade, vencendo todas as resistências para que não se maculasse a legalidade democrática. Quando o Jango chega à presidência, herda uma crise econômica que está em marcha e herda uma crise política que tornava a governabilidade difícil. O parlamentarismo só dura 1 ano e 4 meses. Em janeiro de 63, um plebiscito decide pela volta do presidencialismo.
Você que sabe que o presidente da República tinha direitos adquiridos pela Constituição. Você que sabe que as regras do jogo foram mudadas depois da eleição. Você que está vendo que o parlamentarismo não funciona. Você que tem o direito de escolher o seu presidente e o seu governador. Você que não admite desrespeito à Constituição. Compareça dia 6 e marque não. Não. Parlamentarismo misto, em que Tancredo Neves era o primeiro-ministro, o Jango era o presidente, os atos só valiam para a assinatura de ambos, de modo que as coisas ficaram difíceis no Brasil. Ele tinha sido eleito e ele tinha se autodeterminado esse objetivo de repor as instituições para as quais o povo brasileiro havia tomado uma decisão. O povo fez a campanha da volta ao presidencialismo. Aí, o governo gastou muito dinheiro na campanha, fez músicas muito interessantes, o povo viveu esse problema. O presidente levou para a campanha do plebiscito as chamadas reformas de base. Mas também não havia uma visão bem estabelecida sobre essas reformas. Mas havia a intenção verdadeira de fazer reforma urbana, ter casa para todas as famílias, reforma bancária, reforma, enfim, política, reforma... Se falava sobre aquelas reformas muito. De um lado havia uma movimentação de Juscelino Kubitschek e de Carlos Lacerda, dos dois lados, do PSD e da UDN. Os dois queriam ser candidatos a presidente da República em 65. O JK já lançava campanha, JK 65. Esses dois começaram a boicotar o parlamentarismo, a mandar contra o regime parlamentarista, querendo voltar ao regime presidencialista. E o Jango toma posse nessa condição inteiramente satisfatória para as circunstâncias, que é de um parlamentarismo presidencialista, onde ele exercia todo o poder político diretamente e tinha um primeiro-ministro substituível como anteparo para as crises. Um dos graves erros que nós, naquela época, cometemos, apesar da justiça do ato, foi votar no plebiscito para a volta ao presidencialismo com o Jango. E o fizemos porque os direitos do João Goulart haviam sido usurpados. O presidencialismo é o regime dos golpes. É a véspera do golpe. Porque o presidencialismo concentra um excesso de poder nas mãos de uma pessoa e não tem remédio para as crises. Se o Brasil tivesse mantido o parlamentarismo naquela época, não teria entrado no movimento militar. A vitória esmagadora do presidencialismo, com 9,5 milhões de votos num total de 12 milhões de eleitores, permite a Jango governar com mais poderes. Nós fizemos a campanha para que deixasse de ser ministro, quer dizer, como primeiro-ministro, né, que foi, e para ele voltar à presidência. E nós colaboramos nisso, na federação até colaboramos, porque era um mix que não, quer dizer, era uma adaptação. Politicamente, havia uma ideia de que tinha que voltar à democracia e a democracia se constituía na presidência. Quer dizer, pelo menos a gente absorvido por aquilo. Vamos, ele quer isso, vamos dar isso para ver se melhora e tal. O Jango, enquanto não tirou o para-choque e deixou o carro desguarnecido para bater de frente com os vidros, não foi sossegado. E assim que o parlamentarismo caiu com o retorno do presidencialismo, o Jango e o Brizola ficaram brincando de puxar aquela corda de marinheiro, não é isso? Cada um numa ponta. Só que essa corda era de elástico e arrebentou no meio. Uma ponta veio na testa de cada um. Mas as eleições de outubro de 62 haviam deixado claro, meses antes do plebiscito, que a direita tinha força. Eles são muito espertos, os representantes das oligarquias. Então, em vez de fazer com que o plebiscito se realizasse no dia das eleições, porque as eleições eram imediatas. Eles fizeram as eleições em outubro, novembro daquele ano,
para eleger os deputados deles todos. E o plebiscito em janeiro. No fim de dezembro, plebiscito depois. Bom, o plebiscito se realizou e foi assim, de cada 10 votos, 9 contra o regime. Mas eles anularam o plebiscito, compreendeu? Porque ali tinha que eleger o presidente da República só. Os deputados estavam eleitos, os senadores também. O controle do Congresso eles tinham garantido. As forças reacionárias se organizaram muito. Foi a época do financiamento milionário das campanhas por uma instituição que transformou o IBAD, né? E compondo, então, uma bancada de reação ao movimento de reforma, que foi o pano de fundo, o cenário político ostensivo da conspiração para o golpe de 64. As multinacionais foram todas favoráveis ao golpe. E elas financiaram não só o golpe, como a fase anterior ao golpe, com parcelas também das áreas econômicas brasileiras, mais reacionárias. Grandes empresas, né? Inclusive, e particularmente as grandes empresas americanas, que então tinham os maiores interesses no país. O IBAD, nas eleições de 1962, sem nenhuma dúvida foi isso, financiamento direto para deputados e senadores que organizassem um congresso que fosse um congresso que não viabilizasse uma sustentação mais, digamos assim, poderosa do presidente João Goulart. Foram eleitos governadores com apoio do IBAD, dinheiro estrangeiro. Várias empresas estrangeiras, trigo, créditos do trigo americano que dispensaram pagar e aplicaram dinheiro mesmo para sustentar o golpe. Criaram publicidade especial, programas em todo o Brasil, ajudaram o candidato com dinheiro. Até o Lincoln Gordon confirma que os americanos financiaram. Já era uma luta, porque estava em pleno auge da Guerra Fria. E havia interesse, naturalmente, dos americanos de que tivesse deputados ou senadores que fossem defender a democracia contra a ameaça do chamado movimento comunista internacional, que tinha crescido muito. Isso fazia parte do projeto de Guerra Fria, desestabilização para provocar as condições de golpe militar. Eu acho que era alguma coisa que vinha, um protagonismo que vinha se gestando já com a Escola Superior de Guerra. O próprio Senado americano comprovou posteriormente um projeto de desestabilização, como se chamava na época, para provocar as condições do golpe militar. Quer dizer, enfraquecer o governo existente, criando uma espécie de vazio político, de crise institucional, para a qual as Forças Armadas serão chamadas a resolver. No início de 1963, a crise financeira do país se agrava. A inflação, que era de 26% ao ano em 60, chega a 55% em 62. O ministro do Planejamento, Celso Furtado, lança o Plano Trienal. Pretendia combinar crescimento econômico com reformas sociais e combate à inflação. Previa também a negociação da dívida externa, que chega a 4 bilhões de dólares. O Brasil teve que reduzir de quase 500 milhões de dólares. Naquela ocasião, num total de 3 bilhões e 500 milhões de dólares, era cortando na pele e na alma. Quem estrangulou o país foram os seus administradores. Mas, ao contrário, o capital estrangeiro ele veio complementar as poupanças nacionais. O que o Brasil tinha que fazer é procurar, não empréstimo, mas procurar investimentos. Havia uma espiral preços-salários. E essa espiral não se enfrentava, não havia uma negociação nacional para conter os salários e os preços, que é o que se precisaria fazer. Então, na realidade, no ano do golpe, a inflação chegou a 80%, que era inédito para aquela época. O Plano Trienal é todo um processo de desenvolvimento na linha nacional, na linha do mercado interno, na linha do Estado financiando, na linha do fortalecimento dos bancos estatais. O Plano Trienal era um plano de estabilização, não era um plano de crescimento.
Um plano de estabilização, porque tinha que estabilizar. Estava a economia completamente desbaratada. Então, ele foi derrubado pelo próprio partido do Jango. Um discurso do líder do Almir Afonso, amigo meu, no Senado, que não deixou passar o arroz do salário dos funcionários. Por isso caiu o Jango, o Celso. Primeiro tem que botar ordem na casa. Né? Quando você está vivendo um processo daquele tipo, de inflacionário e de desordem, você não tem nem Estado, o Estado desaparece. Lei de remessa de lucros, reforma agrária e urbana, voto dos analfabetos, nacionalização de empresas concessionárias de serviços públicos. A agenda de reformas do governo João Goulart é extensa e não agrada aos conservadores. No final de 63, a conspiração contra o governo Jango ganha terreno. O que se dizia é o seguinte, que não havia nem um minuto em que não houvesse no ar um programa de rádio pago pelo IBAD falando mal do governo. O que nos preocupava não era a teoria de fazer uma reforma de Constituição, não era. Era fechar o Congresso, chamar uma Constituinte que não tinha razão de ser, que não tinha havido quebra de institucional nenhuma, e com a clara indicação da aliança do Prestes com o Jango. Khrushchev foi quem denunciou a interferência, o começo da imperialização do poderio americano naquela fase, né? Então, aquele ficou essa obsessão contra Cuba, e que se transferiu para o Brasil, porque eles tinham medo, e é verdade que eles dizem aquilo que o Juracy dizia, a gente sabe que para onde for o Brasil vai a América do Sul. E atenção, Washington, o presidente John Kennedy anunciou na Casa Branca que vai propor à OEA o isolamento total de Cuba, além de uma ação efetiva contra a presença de tropas soviéticas no país. Anunciou ainda medidas punitivas contra países que negociarem com Havana. E os Estados Unidos tiveram uma interferência direta no movimento brasileiro, criando no país, primeiro, a ideia de que o país estava às vésperas de uma revolução comunista, o que não era verdade. Segundo, o fato de que, naquela época, estavam na rua movimentos sociais que vieram depois do desenvolvimentismo pregado por Juscelino Kubitschek, tentando dar uma base social, de desenvolvimento social, a esse desenvolvimento econômico trazido pelo Juscelino. E isto foi, ao mesmo tempo, mal compreendido, mal conduzido por nós. Houve infiltrações radicais, sim, mas elas não eram predominantes. O Jango não soube para que lado pender. Então ele ia ora para um lado, ora para o outro lado. De repente ele nomeava um ministro, os pessoal dizia, mas como? Esse cara é do outro lado. Aí ele fazia uma atitude aqui. O Jango não tinha condições. Ele era um homem bom até, um homem correto. Ele não tinha condições de manobrar nesse mar tão encarpelado. Ao mesmo tempo, cresce a mobilização popular. O movimento estudantil passa a intervir de forma mais direta no jogo político. As propostas de transformação social ficam mais radicais. Tínhamos, então, a ilusão de que a conquista das formas democráticas era já um fato consumado e irreversível. E queríamos avançar aos saltos no caminho da justiça social, da reforma agrária, da reforma urbana, para viver, em 1964, a grande desilusão. Eram movimentos muito vocais, tinha muita presença, muito forte, muito ativo. Serra foi líder estudantil naquela época. Realmente o movimento estudantil era esquerda. E havia esquerda mais radical, mais moderada, né? Mas era esquerda no atacado. Aquilo que se chamava direita, hoje seria considerado esquerda. A eleição na UNE de estudantes marxistas. A JUC católica participou das eleições, mas querendo eleger alguns elementos que faziam o contraponto aos marxistas. E o Serra foi um deles, justamente.
Mas bobagem, porque eles foram dominados pelos marxistas completamente. Havia alas mais à esquerda, o Partido Comunista e até as derivações mais radicais da esquerda, até, enfim, áreas menos esquerdistas em termos sociais, mas o nacionalismo e, consequentemente, uma certa luta do que chamávamos então o anti-imperialismo americano, era uma bandeira quase unificadora do movimento estudantil destes anos. Toda aquela coisa, digamos assim, entusiástica que tinha acontecido 1 ano, 2 atrás com o Juscelino, volta e volta de outra forma. Já volta de uma maneira claramente revolucionária. Todas as universidades do Rio de Janeiro ficaram politizadas. Sabe? Em Brasília, a Universidade de Brasília, foi feita em Brasília para não ter, não devia nem ter universidade, mas foi o pensamento universitário também, foi muito poderoso aqui. É nesse momento que eu acho que aparece a consciência real, assim, quase material. Não tem jeito, tem de partir para uma revolução. E o que a gente faz é uma revolução cultural, que a gente tenta é uma revolução cultural e não armada, né? De fato, o Centro Popular de Cultura da UNE, que se desdobrava em alguns estados, em centros populares de cultura estaduais, de alguma maneira renovou o trabalho artístico, cultural no Brasil. O cinema, né, porque os importantes cineastas depois eram da UNE, o teatro, né, música, de alguma maneira era foi um centro fundamental que renovou apesar do golpe. Depois do golpe esse pessoal se dispersou pelo trabalho profissional e acabou tendo um papel importantíssimo na história cultural do Brasil. A visão do CPC era a de que era necessário levar a consciência política ao povo, quer dizer, mostrar a ele qual era a verdadeira situação do país e quais as causas dos problemas que a sociedade brasileira enfrentava. Me lembro de uma reforma agrária, no interior, acho que da Bahia, e havia uma figura lá que era o latifundiário, algoz, brutal. E o povo que assistia começando a revoltar-se com aquela figura, odiando até. Esta figura era este ator que ainda está hoje em pleno sucesso, Wilke. Como é que chama? José Wilke, que na época era muito jovem, muito jovem. Pois bem, a violência foi tal, o rancor tal do povo, que teve que vir polícia para poder tirar o Wilke, senão seria realmente agredido. Havia uma enorme tradição no movimento estudantil ao longo dos anos 40, 50 e 60 de ser uma vanguarda da luta popular, que gestava também uma ideologia, dava para a juventude brasileira valores de alternativas. A UNE foi convencida no tempo da Arantes pelo Carlos Estevam, Leão Eichmann e Eduardo Viana Filho de que era importante ter uma arte revolucionária. É aí que se faz, digamos, esse grande convênio, eu diria assim, da UNE com as organizações e sindicatos operários e com o movimento das ligas camponesas. Na Igreja Católica surge uma vertente progressista em oposição ao conservadorismo dominante. Ponderáveis setores da Igreja rompem na prática com uma visão mais conservadora, predominante na Igreja, e passam a atuar em defesa das reformas de Brás de uma maneira direta. João XXIII estava influenciando já significativamente. O Papa João XXIII era citado por nós com a intimidade de um clérigo. Qualquer um de nós citava João XXIII, porque era uma autoridade enorme nesse processo eu diria, de emergência, né? Nós tínhamos a presença de alguns bispos importantes já, né? Para citar apenas um, digamos assim, na vanguarda dos acontecimentos, o Dom Helder Câmara. Não é? De forma que a Igreja já sinalizava bastante no caminho de que ela teria que ter os olhos voltados para os oprimidos. A mentalidade dos membros da Ação Católica era já a da ação social para a libertação do povo. Nós queríamos fazer um concílio para a América Latina e fizemos um concílio na Colômbia, e que você sabe que foi uma espécie de
renovação total de todos os países da América Latina, a opção preferencial para cuidar dos pobres, dos mais pobres, e que eles tomassem a própria história na mão. Eu me lembro bem que em 62, eu recebi 2 documentos que me impressionaram muito. Vindo do Estado-Maior do Exército Brasileiro, uma informação segura de infiltração pelos comunistas nos seminários da Igreja Católica. E eu estranhei aquilo, achei que aquilo era um chute, era uma visão assim meio denuncista, fabulosa. Só depois é que eu fui verificar que era verdade. Muitos bispos, sobretudo de idade, eles tinham um grande medo do comunismo. Aqueles que estavam a favor dos pobres estavam muito mais à esquerda do que à direita. Não tinha condição para sovietizar nada. Não tinha. As forças de esquerda nesse nosso país, ela sempre foi uma força muito isolacionista. Sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Não sei que uma dor